Então você pode começar a desenvolver o bairro de São Cristóvão vendendo para construtoras, para incorporadoras que queiram construir mais. Por um prazo que agora não acaba em 2020 e 2026, foi prorrogado para 2064. Você tem 40 anos a mais para vender essa CEPAC. Ou seja, o fundo não saiu perdendo, em hipótese nenhuma. A alegação do fundo que usaria os CEPACs naquele terreno é uma forçação de barra do fundo gigantesca, e eu vou explicar por quê. Pedir para todo mundo se inscrever, não vamos deixar de se inscrever. Dizer que essa camisa oficial do Flamengo no Mercado Livre está R$ 233. Corre lá que está acabando, depois vocês vão reclamar. E também tem uma linha de barbeadores profissionais na UOL, que está aqui embaixo, link na descrição. Usando o cupom BarbaCast tem 15% de desconto, tá bom? Até o fim de setembro. Favor de que a gente faça políticas públicas com dados, com evidências, projetos que vão ser efetivos para a cidade e que não vão ser destruídos na justiça, como é o que está prestes a acontecer, porque a Caixa está contestando o leilão na justiça. Então a gente está vendo que é um estádio que sequer vai sair. O Eduardo só está levando os louros de ter feito isso antes da eleição. Aquela questão do potencial construtivo que existe, né? Você acha que tira de um lugar, bota para o outro, enfim, isso não... O potencial ali, aquela operação foi toda desenhada para o Porto Maravilha. Então você tem esse potencial construtivo, esses títulos que só podem ficar ali na região do Porto. O que o Eduardo fez agora foi ampliar isso para, acho que São Cristóvão, se não me engano. Foi para São Cristóvão. E aí você amplia né, você pode usar esses títulos em mais áreas da cidade, você aumenta a liquidez. Entendi. Por isso que tem toda essa discussão que ele fala, se ele perdoou dívida, não perdoou dívida. Não teve perdão de dívida, então, da Caixa? Gente, eu não vejo só se teve, se foi diferente disso, eu gostaria de saber. Agora, eu gostaria de entender como é que um prefeito perdoa uma dívida de um banco. Até onde eu sei, até onde eu aprendi na faculdade, você não pode fazer isso. Foram 4 bilhões, ele falou. Então, né? até agora eu não consegui entender, eu gostaria que ele explicasse. Tá bom. Então o espaço está aberto aqui, Eduardo. Se você quiser vir explicar, é isso. Posso eu explicar ao invés do Eduardo? Por favor, inclusive para mim, aliás, eu peço desculpas aí, tem muita gente também que me criticou aqui, até o Laurente veio me cornetar, porra, Laurente. Mas eu realmente, assim, primeiro, durante uma live como essa, apesar que esse vídeo especificamente não foi uma live, é difícil a gente recobrar tudo, todas as coisas, todos os detalhes do estádio. Nem o Kika consegue, imagina, e ele já leu tantas vezes isso aí, é impossível você recobrar tudo ali ao mesmo tempo, tá? Isso. Então, já peço desculpas antecipadas pela minha falta de conhecimento e talvez se eu tiver errado alguma coisa. Mas a questão também a gente às vezes corre o risco, né, de ouvir e não poder rebater de cara, porque a gente não está aqui para ficar rebatendo as pessoas, né? A gente está aqui para ouvir e, obviamente, agora estamos aqui com o Kika, que é o especialista no assunto, para a gente comentar. E, de novo, não estamos desmentindo, não estamos falando nada contra a candidata e nem dizendo que ela deve ou não ser eleita. Só comentando o que ela foi falar. Agora pode seguir, Kika. Não, Kenil, você pode colocar de volta a apresentação, por favor? Que agora ela não fala mais, né? Isso foi o comentário dela. Então, olha só. Eu já li essa parte, eu vou ler a continuação disso, tá? Criado em 23 de novembro de 2009, a qual tem por finalidade promover a reestruturação urbana da área especial de interesse urbanístico através da aplicação de seu patrimônio, de forma a gerar recursos necessários ao pagamento das contraprestações devidas em função dos serviços e obras a serem implementados. O que quer dizer isso, né? Bom, só para terminar de ler, a política de investimento do fundo é a realização de operações imobiliárias através da aquisição, alienação de bens e direitos, tais como imóveis e certificados de potenciais adicionais de construção, a CEPAC que ela se referiu. O que é isso? Qual é a história desse fundo? Tá? Olha só, o fundo se comprometeu a comprar esses CEPACs. CEPAC é direito a construir mais do que aquela área permite. Pagou o mínimo e se comprometeu a pagar 4,3 bilhões de reais a mais do que o valor mínimo, acreditando que esta área, toda a área do fundo, toda a área do Porto Maravilha fosse se desenvolver. Se desenvolvendo, o fundo venderia o CEPAC,
receberia o dinheiro e pagaria à prefeitura esses 4,3 bilhões de reais. O que acontece? O fundo não conseguiu vender os CEPACs, porque não tem demanda de CEPAC, e o fundo não tem como pagar esses 4,3 bilhões de reais. Por quê? Porque na origem do fundo, como está aí na tela, dizia claramente que era preciso fazer dinheiro para pagar essas contraprestações. E tem mais um detalhe. Qual é a alegação do fundo? Bom, a prefeitura também não entregou tudo que tinha prometido que ia entregar. Então o fundo tem uma justificativa, falou, olha, a gente não vendeu a CEPACs porque esse projeto micou, então não tem como a gente pagar, esse dinheiro não existe. Você não tem como tirar esse dinheiro de lugar nenhum e colocar nesse negócio. Tira do fundo de garantia. Você não pode tirar dinheiro do fundo de garantia para cobrir esses 4,3 bilhões. Aí sim, o fundo de garantia estaria sendo prejudicado. O que acontece? Quando o prefeito diz, não, olha só, tudo bem, eu entendo, o Porto Maravilha não se desenvolveu como a gente imaginou lá em 2009, 2011, 2013, eu entendo que vocês não têm como pagar, a gente não entregou tudo que a gente tinha que fazer, vamos assinar um acordo? Qual é esse acordo? A gente cancela a sua dívida de 4,3 bilhões, porque eu sei que vocês não têm como pagar, senão vocês vão ter que tirar dinheiro do fundo de garantia, afetando lá os aposentados, como diz a candidata. E eu digo mais, a CEPAC, que originalmente era para usar apenas na área do Porto Maravilha, agora você pode vender essa CEPAC, as que vocês têm, também em São Cristóvão. Então você pode começar a desenvolver o bairro de São Cristóvão vendendo para construtoras, para incorporadoras que queiram construir mais. Por um prazo que agora não acaba em 2020 e 2026, foi prorrogado para 2064. Você tem 40 anos a mais para vender essa CEPAC. Ou seja, o fundo não saiu perdendo, em hipótese nenhuma. A alegação do fundo que usaria os CEPACs naquele terreno é uma forçação de barra do fundo gigantesca, e eu vou explicar por quê. Bom, esse aqui é o master plan, ou seja, é o plano do Fundo de Investimento Imobiliário para a região do Porto Maravilha, um documento da própria Caixa. Como você está vendo aí na tela, esse terreno aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Minha filha veio aqui no meu escritório e eu não acho mais nada. Bom, achei a minha caneta aqui. Imagina aqui, olha aqui quanta coisa tem no meu, cara. Quando meu filho cara, mexe, cara. Isso aqui é o paraíso das crianças, né? Então, esse aqui, ó, esse aqui que eu tô desenhando é o terreno do gasômetro que sobrou. Esse aqui é do Gentileza. Esse aqui, ó, como vocês estão vendo, a Caixa estava pensando em dividir, porque não dá para vender o terreno inteiro, o mercado não compra. Além disso, tem a contaminação. Então, esse aqui é o plano mais novo. Aqui está o terminal Gentileza, e aí o plano da Caixa era dividir em 4 partes para vender separadamente. Só que a maior parte, o melhor terreno, o filé mignon, que é o terreno que fica virado para Francisco Bicalho, é um terreno que seria shopping center e torres corporativas para fazer prédios de escritório. Tá? Só que aí tem um detalhe que eu quero mostrar para você. Esse é o relatório de uma empresa chamada Jones Lang LaSalle, que emite relatórios periódicos a respeito do mercado de escritório, esse da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem uma vacância, ou seja, 34% dos escritórios do Rio de Janeiro estão vazios. Ou seja, Baba, para a gente encerrar e terminar essa discussão, o que a gente está dizendo, o que a gente está comparando aqui, e que eu acho que precisa ser discutido, porque não é óbvio, é um estádio de futebol com uma data prevista para ser entregue contra um terreno, a maior parte desse terreno, aquele que vai ativar a região, aquele focado para Francisco Bicalho, para a construção de edifícios de escritórios, não se sabe quando, porque o mercado não comporta edifícios de escritórios no momento. Nem nos próximos 10 anos. E aí, além disso, tem a questão do shopping center. E perguntando para as operadoras de shopping center se eles têm interesse no gasômetro, a resposta, nem quando toda a área estiver desenvolvida, porque a área de influência primária ainda será muito pequena. Então não vale a pena ter um shopping center naquela região, nem nos próximos 20 anos.
As duas operadoras de shopping centers, as duas maiores operadoras de shopping centers do Brasil, disseram a mesma coisa. Nos próximos 10 anos, impossível. Nos próximos 15 anos, muito pouco provável. Talvez daqui a 20 anos. Ou seja, o plano da Caixa para aquela região, para ativação, não existe. Ou seja, apesar de haver algumas margens de discussão, tá? São poucas. O valor do terreno não é o valor do terreno que o Flamengo pagou, o valor da perícia. Tem um perito que foi lá, levantou o valor e o Flamengo pagou à vista contra um plano da Caixa que dividiria o terreno em 4 para pagamentos não se sabe quando. Ou seja, tem que fazer essa conta no tempo para saber, ó, você recebeu na cabeça aqui, quem é do mercado financeiro, pega aqui à vista esse negócio. Tá aqui, ó, 146 milhões de reais pagos à vista contra uma parte do terreno que sabe lá Deus quando vai ser vendido, não vai ativar a região, não vai fomentar o desenvolvimento, que é a origem da parceria público-privada. Ou seja, no mínimo, a questão da desapropriação, no mínimo, é extremamente discutível. No mínimo. Me parece que há legitimidade, e eu acho que os argumentos, e aí sim, defendendo as pessoas que são contra o estádio, os argumentos apresentados pelas pessoas que são contra o estádio ainda são muito frágeis. A discussão que seria legítima do ponto de vista urbano, do ponto de vista do impacto na cidade, é o que seria melhor. Residências ali para um padrão mais baixo, um monte de edifícios residenciais, ou um estádio de futebol. Mas quem faria as residências de baixo padrão? Seria a prefeitura? Seria o governo do estado? Seria quem? Pô, até agora esse agente não existe. A prefeitura não tem feito casas populares nessa dimensão. Então isso não existe, é uma discussão que não existe. Então, o que a gente está falando aqui, eu não vejo e não vi, com todo respeito à candidata, que pode ter boas propostas em outras áreas, no que se refere nessa determinação do estádio, na desapropriação, as informações foram superficiais, foram extremamente superficiais e incapazes de rebater o desenvolvimento de um estádio. Bom, eu concordo com tudo que você está falando. Eu acho que o mais importante é o Flamengo trouxe dinheiro para a Caixa numa área que realmente é morta. Quem conhece, quem é aqui do Rio de Janeiro ou costuma, enfim, passear por ali, tem o Aquarrio, tem a Roda Gigante, mas de fato, assim, tem hotel lá que eu acho que está largado, tem Tá largado. Pouca ocupação. gente, pouca ocupação. Enfim, a área realmente é uma área muito vazia. E, por acaso, com o estádio do Flamengo, aquela área realmente tem chance de ser, de fato, revitalizada. Que é, obviamente, né, quem viu aí a minha resenha com o prefeito Eduardo Paes, junto com o Paparazzo, sabe que o sonho do Eduardo Paes é revitalizar aquela área ali, é uma área bonita, uma área bacana, mas é uma área que está abandonada, ou pelo menos estava, né? Que agora o Flamengo comprou. Então a Caixa, como você falou, a Caixa, você nem sabe nem se o valor dos terrenos que ela ia vender seria próximo ao que o Flamengo está pagando. Possivelmente não seria, possivelmente seria menos. E assim, no final das contas, é bom para o Rio de Janeiro que aquela área seja revitalizada. Vai ser pelo Flamengo, podia ser por outra coisa, mas o próprio Kika falou. Shoppings não têm interesse, as incorporadoras não têm interesse, ninguém tem interesse naquele terreno. Então hoje em dia, é um grande terreno baldio. Que não faz sentido permanecer baldio, que já é baldio por ano. Quantos anos tem esse terreno vazio? Sempre foi, né? 20 anos. Quanto tempo ele tem que esperar? Mais 20 anos? E precisa ter muito cuidado com essa narrativa de tá prejudicando os aposentados, porque a história é muito mais complexa do que essa simplificação. E essa simplificação gera uma narrativa errada, que alimenta um discurso errado. E que no futuro é cobrado. Olha só, lembre-se, o Flamengo foi favorecido. Não é o caso. Não é o caso. É aqui uma relação muito. E digo mais, hein? Que fique registrado aqui também. O Flamengo caiu numa grande arapuca, porque o custo que vai ser colocado no Flamengo para ter esse estádio vai ser gigantesco, porque o edital de licitação exige que o Flamengo faça melhorias urbanas, prepare a chegada das estações Cidade Nova e São Cristóvão até o estádio, faça ciclovia, faça passarela. Isso vai custar um caminhão de dinheiro, que não está contabilizado ainda.
E essas exigências não seriam feitas se fosse um residencial ali. Se fosse um shopping center, é muito pouco provável que houvesse esse nível de exigências que vão ser feitas ao Flamengo. Então, que fique muito, muito claro, e eu sou um crítico veemente quanto mais a grande parte do processo desse estádio feito pelo Flamengo. Acho que o Flamengo está cometendo erros básicos na condução desse processo, mas é preciso confirmar e manter a veracidade da narrativa. E essa narrativa de que o Flamengo está sendo privilegiado, que o terreno vale 400 milhões, a gente viu isso através de vários jornalistas famosos, vários influencers famosos de outros clubes, criando essa narrativa. E a minha função lá no canal Mundo na Bola, onde você vai encontrar tudo sobre o estádio, é desmentir essas narrativas. Perfeito, cara. E eu acho que muita gente está falando, eu vou ler os superchats aqui, quem quiser pode mandar superchat, a gente vai ler ou virar membro do canal, às vezes é mais barato. E agradecer a todo mundo que está aqui comentando e pedir que todos, por favor, se inscrevam no canal, tá? No BarbaCast. O filósofo RN, só sei que nada sei, mandou R$2 e falou sobre um ponto de barcas ao lado do terminal. A gente falou sobre isso com o prefeito. Ele disse que tem um ponto de barcas bem próximo, não faz sentido, num primeiro momento, ter. E é muito caro. Seria completamente inviável. O Eduardo Gomes perguntou, assim, eu não vou ler, né, por respeito à candidatura, não vou ler isso, mas de onde ela tirou 420 milhões, prefeita mesmo e tal. Parece ser política ou clubismo. Eu acho que não é nenhum dos dois. Eu acho que é uma informação. E ela é flamenguista, e o pai dela foi um sócio muito importante ali dentro do Flamengo, foi conselheiro e tudo mais. Tem uma Alameda dentro do clube com o nome dela. Então, assim, não é uma questão de clubismo e nem questão assim política. É uma questão mesmo de, talvez, de má informação. Ela tirou essas informações sobre o que ela leu, ou sobre o que, enfim, circulou, e ela tirou as conclusões dela dentro dessas afirmações. Com certeza, se ela vê o nosso vídeo, inclusive vou encaminhar para ela o nosso vídeo, né, para que caso ela seja eleita, ela saiba que de tudo isso que a gente está conversando, com certeza, se ela vê isso, ela vai entender que ela está se baseando em informações que não são as corretas. As informações corretas são as informações que o Kika está falando, que é um cara que, muito embora seja completamente a favor do estádio do Flamengo durante mais de 10 anos, aí, quase 10 anos, né, falando sobre isso, é um cara isento para falar, porque também cobra a diretoria e aponta os erros. O Júnior Gmail está falando assim, Kika, desculpa, eu vou falar Chica. Imagina. Você tem a cabeça de neozelandeses, de pessoas de primeiro mundo. Infelizmente, no Brasil, o que manda é o jeitinho e o arremedo. É o que estamos vendo. Enfim. Aí... Olha só, ele tem razão, só que, cara, eu fui forjado no mercado imobiliário brasileiro, né, parceiro? Eu sei exatamente... Ele sabe exatamente onde ele tá se metendo. Quando eu for ao Brasil, a gente troca uma ideia, eu te conto umas histórias aqui que eu nunca poderia contar aqui no Barba, nem lá no meu canal. Tá bom. Então primeiro a gente faz a live, depois a gente faz o chopp. O chopp sempre é melhor. A resenha do mercado imobiliário brasileiro, te garanto que as coisas que eu já vi... Sem dúvida.